Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui eu sou o Canané, para quem ainda não teve aula comigo, tá? E eu vou resolver aquelas questões que eu passei para vocês ontem, relativas àquele vídeo que eu também passei ontem. Aquele vídeo curtinho, eu vou tentar fazer isso, vou tentar passar vídeos mais curtinhos, assim, mais fáceis de entender, né, para vocês irem pegando a matéria. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, tá? A primeira questão foi essa daqui, ó. Essa que tinha um mapinha daqui, né? Sobre a distribuição da população, né, densidade demográfica, é basicamente isso mesmo. Você tem a quantidade de pessoas distribuídas por um território, né, um lugar qualquer. Se elas estiverem muito concentradas pelo território todo, né, a quantidade grande de pessoas pelo território todo, a gente chama isso de povoado, como estava naquele vídeo. Mas se elas estiverem só em algum canto, a gente fala que não é assim, não é povoado, tá? O país ele não é povoado. Ele pode até ser populoso, como o Brasil, como tem muita gente, tem a população muito grande, a gente considera como um país populoso. Mas a gente não é muito povoado, porque aqui, ó, a distribuição das pessoas não é muito bem feita pelo território, que você vê que quanto mais escuro aqui no mapa, mais gente vai ter, tá? Então, ó, Nordeste tem bastante gente, né? Sudeste, olha só, muita gente aqui no Sudeste, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo e no Sul também. Mas à medida que você vai vindo para o interior do Brasil, interiorzão, não é tipo o interior Resende. Resende está aqui, ó, tem bastante gente, tá? Mas à medida que você vai vindo lá para o interiorzão mesmo, ali, ó, Mato Grosso, Amazonas, né? Acre, que a galera gosta de brincar que só tem dinossauro. Ah, mentira, é óbvio. é, tem muito pouca gente, tá? Exceto em algumas cidades específicas, como por exemplo aqui, ó, Manaus, que vai ser uma das coisas que a gente vai ver na questão. Esse negócio aqui que eu faço com vocês, o Forms, né, o Google Forms, ele me dá a resposta que vocês tiveram, tá? Então aqui, ó, 4 pessoas responderam, né? 3 acertaram e uma só errou. Bom, gostei do resultado, tá? Vocês viram o vídeo, entenderam legal e conseguiram responder. Vamos lá, vamos pegar aqui a questão e vamos responder ela juntas aqui para ver onde estava o erro. Né? Quanto mais próximos aos rios, mais vazios são os espaços. Não, na realidade não. Se você vê a maior grande parte das cidades que você tem no mundo, elas nasceram normalmente perto de rios. Tá? Você pega, por exemplo, Paris, tem rio, né? Londres tem rio, Rio de Janeiro tem rios ali, né? Mas também tem o próprio litoral. Tá? Então, as grandes cidades e até cidades médias e pequenas, a grande maioria delas, elas estão perto de rio, porque pô, as pessoas precisam de água para ter o consumo diário, né? De bebida, fazer uma comida, né? Tomar um banho, qualquer coisa dessa. Tá? Tem até histórias no Rio de Janeiro, por exemplo, que quando eu morava lá, eu estudava bastante o Rio de Janeiro, hoje em dia menos, que o pessoal botava não tinha lugar para dar aquela cagada, né? Não dava para fazer o cocôzão. Então você pegava os escravos, né, mandava eles pegarem uma bacia assim de madeira, né, que aí vazava um pouco de xixi e cocô e caía por cima dos escravos assim. E aí batia o sol e deixava eles todos manchados. As pessoas chamavam esse tipo de escravo, né, que fazia esse trajeto até o mar para jogar a bosta e o xixi fora, chamava de escravos tigrados, tá? Porque eles ficavam todos manchados. Então, normalmente, grandes cidades, elas têm que estar próximas de algum recurso de água, certo? Então, essa daqui está errada, tá? Quanto mais próximos aos rios, mais cheios são os espaços, tá? Aqui, ó, em quantidade da população, a região norte só perde para o sudeste. Não, né? Na realidade, a região norte aqui, ó, essa parte daqui do Brasil, ela perde para todos os outros estados, tá? Ele é aqui onde você tem mais vazio de pessoas, aqui, é o vazio demográfico. Tá? A demografia está relacionada à população sempre. Quando você escutar demografia, você pensa em população. Então, essa daqui também está errada. Tá? Até as maiores cidades do norte, como Manaus, possuem uma pequena quantidade de pessoas. Não, né? Manaus é bem grande, não sei se vocês estão ligados disso. Eu até separei aqui, ó, a população de Itatiaia é de 32 mil pessoas, certo? Pouca gente, é pouca gente. A cidade de Manaus tem 2 milhões de pessoas, 64 vezes, maluco. Tá? Se você pegasse Itatiaia para ficar do tamanho de, de Manaus, ia ter que ter 64 Itatiaias. Cara, é gente pra caramba. Comparando com o Rio de Janeiro, pior ainda. Aqui, ó, 6 milhões de pessoas, quase 7. Tá? Então, tem essa diferença, né? Essa discrepância. Então, voltando aqui para a questão, a gente então fica com o gabarito que aqui, ó, a região norte é a com menor concentração populacional do Brasil. Então, aqui, ó, quanto mais branco aqui no mapa, né, você consegue ver que realmente isso é um problema. Saindo dessa questão, agora vamos para outra aqui. Bom, o resultado dessa questão ficou um pouco mais balanceado, né? Uma pessoa só conseguiu acertar.
As outras 3 botaram essas outras opções aqui. Vamos dar uma olhada. Sobre a questão populacional mundial, tá? E nesse caso não é só o Brasil, marque a opção correta. O Brasil é a maior população do mundo. Não, a gente viu que tem Índia, tem China, tem Estados Unidos, uma galera que tem uma população maior do que a do Brasil, tá? Então essa daqui estava errada. Temos a nossa população muito bem distribuída pelo território. Acabamos de ver aqui no mapa, ó. Volta aqui nesse mapa. A população está muito distribuída aqui, ó, no litoral, certo? Essa daqui é o gabarito, né, como está verdinho aqui. A China é um dos maiores países do mundo e também tem a maior população. Sim, tá? A China é um país muito grande, certo? É o terceiro país maior do mundo, então só perde para a Rússia e para o Canadá. E, cara, é a maior população do planeta, mano, é muita gente, vocês têm noção. É muita gente mesmo, cara. 1 bilhão de pessoas, cara. Você é louco, mano. É muita gente mesmo. Tá aí essa daqui ninguém marcou, né? Todos os países povoados também são os mais populosos. Não tem uma coisa a ver com a outra. Aqueles 2 conceitos que estavam no vídeo eu já falei para vocês. Populoso é a quantidade de população de um país. A China é um país muito populoso, tá? E povoado é a distribuição deles pelo território. E não é assim que acontece, tá? Então, basicamente isso. Vimos as 2 opções aqui, tá? Semana que vem eu pretendo fazer a mesma coisa. Vou passar um videozinho, boto umas questõezinhas lá para vocês fazerem e no dia seguinte corrijo com vocês. Lembrando que estou aqui para tirar dúvida de vocês se vocês precisarem, tá? Vou ficar aqui até o horário do final da aula. Valeu, galerinha. Beijo do Mago. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.